Eu vou ter aqui agora o prazer de compartilhar com vocês, gente, do Brasil inteirinho, uma presença maravilhosa de um frei querido, Frei Claudiano, tá por aqui chegando. Ele mora no Teresianum, a Faculdade Teológica do Carmelo, em Roma. Ele é formador no Colégio Internacional que fica no Teresianum, é o fundador da Escola do Carmelo. Frei Claudiano, muito boa tarde, bem-vindo, tudo bem com o senhor? Boa tarde, obrigado, Ronaldo. Que alegria falar com você e saber que o Brasil me escuta. O Brasil eu aqui inteiro. Estou em Roma, mas o meu coração 100% brasileiro. E o Brasil inteiro, viu, Frei? Está acompanhando o senhor, Frei Claudiano Lima. Eu quero agradecê-lo muito. Quantas horas aí na Itália agora, Frei? Agora são 10h12. Bom, 10h12. E eu quero lhe agradecer primeiro por essa disponibilidade de nos atender nesta hora, mas eu acho que a causa é maravilhosa, né, Frei? Hoje é dia de uma grande santa, Teresa de Ávila, nascida em 1515, de uma família nobre de Ávila, na Espanha. Aos 20 anos, decidida pela vida religiosa, apesar da resistência do pai. Mas essa mulher é grande demais para a gente falar, é tão pouco dela. O que o senhor pode nos acrescentar sobre essa mulher, o quanto ela influenciou e mudou a igreja no mundo todo, ô Frei? Olha, a igreja Santa Teresa, que nós chamamos de Santa Madre, ela influenciou a igreja em muitos sentidos. Na devoção a São José, porque ela que faz São José assim tão famoso na igreja, é Santa Teresa. Depois de Santa Teresa, muitas pessoas vão ter esse nome José, e muitos lugares vão ter esse nome. E Santa Teresa também é a santa da oração. Então, isso que ela pode influenciar a igreja, que não é uma oração separada no mundo, mas é uma oração integrada no mundo. Isso para a contemplativa. E Santa Teresa é doutora da igreja, foi proclamada a primeira santa mulher proclamada doutora da igreja. Eu creio que nós temos menos de 40 doutores da igreja, 3 são carmelitas, e Santa Teresa é a primeira mulher. Isso inaugura um novo modo de analisar um santo para ser doutor da igreja. Isso foi em 1970 por Paulo VI. E Santa Teresa é a grande reformadora do Carmelo, né? Então, ela é uma mulher que naquele tempo só tinha vocação para ficar enclausurada. Teresa era enclausurada, mas saía muitas vezes para fundar Carmelos. E não só fundou Carmelos para mulheres, que fundou uns 17 Carmelos, mas também reformou, vamos dizer, os homens. Naquele tempo, uma mulher fazer isso é um avanço muito grande. Mas Teresa não era uma mulher desobediente à igreja, porque ela tinha uma comunhão profunda com Deus. E quem tem comunhão com Deus não tem desobediência à igreja. Ela era uma mestra em espiritualidade, não é? Qual é a tônica da espiritualidade de Santa Teresa d'Ávila? A tônica principal é a oração. Porque Teresa está num momento onde existem muitos devotos, muitas pessoas apaixonadas por Deus, mas tem um modo um pouco estranho de se relacionar com Deus. Por quê? Porque colocava-se a ênfase no encontro com Deus, mas se esquecia das virtudes. As pessoas amavam muito os fenômenos místicos, amavam muito coisas extraordinárias, mas não conseguiam viver no ordinário da vida. E Teresa vai dizer que o grande termômetro da vida de oração é a vida comunitária. São as virtudes. As virtudes são o termômetro. Então, como eu posso dizer que amo a Deus e não amo o próximo? Então, aquele que vai rezando todos os dias vai mudando de vida. Mas não, essa mudança de vida não é uma magia. Tem uma colaboração entre graça e natureza. Então, a graça é por conta de Deus, a natureza é por nossa conta. Então, eu preciso entrar nessa vida ascética, isto é, eu não suporto alguém, eu rezo, peço graça ao Senhor e começo a tentar suportar, a amar, e assim eu vou mudando de vida.
porque muitos não querem saber da cruz, querem saber só do Cristo ressuscitado, mas não tem Cristo ressuscitado se não tiver passado pela cruz. O senhor falou que ela era uma mulher mística, e os místicos têm uma graça sobrenatural, vivem de uma maneira sobrenatural, e Teresa, ela viu o inferno. Como é que foi a visão do inferno que ela teve? Santa Teresa, ela estava no Carmelo da Encarnação, um Carmelo que tinha mais ou menos umas 180 monjas, muita gente, na Espanha. A igreja estava vivendo um momento muito difícil, vamos dizer, o momento da reforma. Teresa escutava dos pregadores, dos seus amigos pregadores, o que estava acontecendo em outros países, o que não aconteceu muito na Espanha. Isto é, banalizar a Eucaristia, a autoridade da igreja. Então, nesse contexto, Teresa faz uma experiência de ter não só uma visão, mas ela se sente no inferno. E diz que Deus criou muitas moradas para nós, Deus criou uma morada para cada um. Mas como o diabo é invejoso, criou uma morada também para cada um no inferno. E Teresa faz essa experiência, isso vai tocar profundamente a vida dela. Ela diz: o que eu vou fazer para salvar almas? Porque o mundo está pegando fogo. Então, o que vai fazer para salvar a alma? Viver profundamente aquilo que pede Nosso Senhor. Então, viver o que tem nas Constituições. E ela vai receber depois uma sugestão, que ela se reunia com um grupo de monjas. Por que não fazer uma fundação para viver isso que a senhora está desejando? E assim aconteceu. Vai ter a primeira fundação, 1562, em Ávila, que é o Carmelo de São José. Tive a graça de conhecer e vou ter a graça de retornar tantas vezes. Então, essa experiência no inferno de Teresa faz com que Teresa queira viver profundamente. Para quê? O que ela vai querer fazer? Rezar pelos pregadores. Aqueles que estão pregando sobre a doutrina, sobre o evangelho, sobre o que pensa a igreja, sobre a reforma, o concílio de Trento, mas também rezar pelos pecadores, rezar pela igreja, pelos pregadores, pelos pecadores, porque o desejo de Teresa é salvar almas. Então, o sacrifício que é feito no Carmelo, a oração, é para salvar almas. Quer dizer, não é uma fuga do mundo como era antes, mas é assumir o mundo. Hoje dizem que os Carmelos, como no Brasil tem tantos Carmelos, no mundo são muitíssimos Carmelos, devemos ter mais ou menos 10 mil monjas no mundo, monjas carmelitas. Dizem que os Carmelos são um verdadeiro para-raio. As monjas sabem de todos os problemas do mundo e as monjas rezam para que a vontade de Deus aconteça no mundo. Ai das dioceses se não fossem as monjas. Frei, sobre esta mesma visão que Santa Teresa teve do inferno, conta-se que ela sentiu uma grande tristeza pelas pessoas que se aproximavam daquele destino. Segundo a espiritualidade do Carmelo, o que pode aproximar um homem do inferno? Esquecer de Deus. Esquecer de Deus. E o esquecer de Deus não é uma decisão assim, vou esquecer de Deus, mas é todo aquele processo que vai esfriando o coração para as coisas de Deus. Rezava antes, já não reza mais. Perdoava antes, já não perdoa mais. Ou mesmo aqueles que comungam todos os dias, mas não se aproximam do sacramento da confissão. Aqueles que decidem não amar o inimigo, aquele que odeia. Então, pouco a pouco, vai aproximando o coração do inferno. Sim, Deus nos salvou, nós fomos batizados, Jesus morreu na cruz por nós, mas ele mesmo alertou da existência do inferno. O inferno existe. Dizer que o inferno não existe é heresia, porque faz parte da revelação. O que me aproxima do inferno é quando eu me distancio de Deus. E cada um sabe o que é que nos distancia de Deus. Cada um sabe quais são os seus pecados,
Porque tem alguns que vivem no pecado como se fosse um piloto automático. Já não existe mais nem tentação, é que já faz parte da própria existência. Então, isso daí já é um pouco de participação dessa realidade terrível, né? Mas é sempre tempo de se alertar. Dizem que hoje não podemos evangelizar pelo medo, temos que evangelizar por amor. Sim, evangelizar por amor, mas que o medo desperte o amor por Deus. Frei Claudiano, o senhor é membro da Ordem do Carmelo Descalço, província de São José, no Brasil, desde 2001. O senhor continua, o senhor está aí em Roma, nesse instante também, fazendo doutorado em teologia, no mesmo Teresiano, onde o senhor é professor também, não é? Eu fiz o mestrado aqui, estou no 3º ano do doutorado, em junho, dia 4 ou 5 de junho, a autoridade maior me chamou e me perguntou se eu queria ser professor. Eu queria voltar para o Brasil, mas a internet me faz ir ao Brasil quando me chama. E eu aceitei e depois também me chamou para ser formador. Então eu pedi para não ensinar agora, porque agora eu posso ensinar para o mestrado, eu posso ensinar para outros cursos da vida religiosa, direção espiritual, mas eu pedi para esperar um pouco. Vamos ver a partir de outubro ou de próximo ano, quando termino o meu doutorado. O senhor é o fundador... Que estou fazendo em São João da Cruz. Sim, está fazendo em São João da Cruz. Aliás, São João da Cruz e Santa Teresa, qual era a relação dos dois? Era uma relação predestinada por Deus, porque Santa Teresa queria fundar os homens, e ela encontra São João da Cruz, que se chamava Juan de San Matías, e na sua primeira missa, em Medina del Campo, Teresa encontra e faz o convite e ele aceita. E aí ele vai ser o primeiro membro do Carmelo, porque João da Cruz não é ele que recebe o carisma. Quem recebe o carisma é Santa Teresa. E ele é o primeiro carmelita a viver e a comunicar esse carisma. Ele vai ser um grande comunicador desse carisma, e que também vai ter um modo de ler, e que também vai ser proclamado doutor da igreja, um grande místico, um grande santo desconhecido. Dizem especialistas, não é porque faço doutorado nele, que é um dos santos mais refinados da igreja, uma das almas mais refinadas da igreja. Sim. Bom, agora a gente está com fatos recentes que estão trazendo novamente ao conhecimento atual a vida de Santa Teresa d'Ávila, não é? Por exemplo, o primeiro resultado dos exames das relíquias de Teresa d'Ávila, eles trouxeram para nós algo surpreendente, não é? Após 110 anos, o túmulo dessa grande doutora da igreja foi aberto para estudos e o corpo dela ainda está preservado. Mas preservado de que forma? O que o senhor nos pode falar também sobre esta abertura do túmulo de Santa Teresa? Por que se deu? Qual era o objetivo? E quando se descobriu isso, qual foi a repercussão? Não, Santa Teresa já se sabia que o corpo era incorrupto já pouco tempo depois da morte, no tempo que foi a exumação. Teresa estava completa, né? O corpo, por graça de Deus, não tinha se decomposto, e o que vai acontecer é que vão retirar o coração. Naquele tempo, o corpo pegava uma perna, levava para um canto, uma perna para outro, um braço para um canto, como tem o braço de Santa Teresa. Aquilo que restou da relíquia do seu corpo continua preservado. Continua preservado. E foi aberto para quê? Normalmente se abre para pegar relíquias, que fica aqui vizinho, onde o postulador vai até lá, tanto que ele estava, o Marco Chiesa, o padre Marco Chiesa, o Frei Marco Chiesa, para retirar alguma parte pequena para se fazer relíquias de primeiro grau. Então, é uma grande graça, né? Eu já vi assim, alguns santos que são, a gente vê que são corpos que estão esperando a ressurreição
de Cristo, digamos a parousia. A ressurreição, melhor, do nosso corpo, de Cristo não, desculpa, a ressurreição do nosso corpo, que é a ressurreição que se dá na parousia. Frei, para concluir, o senhor como carmelita faz hoje trabalhos pela internet de formação, espiritualidade, essas coisas todas. O senhor fundou a Escola do Carmelo. O que é a Escola do Carmelo? Bom, a Escola do Carmelo era o meu desejo de comunicar o que era o Carmelo e a grande riqueza que é o Carmelo. O Carmelo são muitos santos, muitíssimos, e uma riqueza que não se chega assim com profundidade. Pode chegar mais ou menos uma coisa ou outra, e eu quis entregar com profundidade. Então eu comecei no YouTube há 10 anos um canal. Fui fazendo pouco a pouco, zero sensacionalismo, somente comunicando o que é o Carmelo, quem é, por exemplo, fiz 30 pequenas aulas de 10 minutos, 5 minutos, 7 minutos, sobre catecismo da oração, uma perspectiva carmelitana. Fiz algum retiro sobre noite escura, fiz um estudo sobre as moradas céticas de Santa Madre, Santa Teresa, fiz alguns estudos de Santa Teresinha, Edith Stein, Elizabeth da Trindade, e todo domingo publico, melhor, no sábado, uma homilia, uma reflexão de 7 minutos, que algumas rádios do Brasil transmitem também, e essa pequena reflexão é o Evangelho numa perspectiva da espiritualidade, de uma forma muito simples e muito acessível, não tem assim altas reflexões teológicas. Sim, o conteúdo, sim, substancialmente, é um conteúdo que não se encontra simplicidade. Eu digo, até eu quero que mamãe entenda. Então é isso o que faço todo domingo. Agora, quando eu estiver terminando o meu doutorado, eu vou fazer algum curso. Inclusive, eu fiz uma grande aula sobre fenômenos místicos, muito interessante. Gravei muita coisa, tem um pouco menos de 700 vídeos. Venho gravando um pouco, não tomo meu tempo, não vivo para a internet, mas quando eu preparo o conteúdo com muita responsabilidade para não me arrepender depois e precisar retirar. Nunca retirei um vídeo. Nunca me arrependi de nenhum vídeo que tinha colocado. Aí, Frei, eu quero agradecê-lo enormemente, mas antes uma última pergunta bem objetiva. Quantos santos carmelitas existem? E todos eles vieram exatamente do coração de Santa Teresa, né? Sim, olha, são mais de 100 santos carmelitas, mas você tem que pegar os santos da antiga observância. Quando eu digo santos, aqui são os veneráveis, são os beatos e os santos. Eu não saberia dizer o número todo. Eu sei que existem muitos processos de beatificação, inclusive ontem me informei com um relator do Dicastério para a Causa dos Santos, porque eu tenho contato direto, e às vezes chega até mim, Posício, para saber como se encontram as causas do Brasil. Então tive boas informações, que não posso dizer aqui, porque isso é só um segredo. Inclusive... Quase que eu pergunto. Vamos ver. Eu não só me informo, porque às vezes bloqueia a causa um pouco. No processo, precisa voltar para o Brasil e explicar isso que aconteceu, porque você sabe como que é um processo. O processo eles trazem, a fase diocesana acaba, vem aqui para Roma, o dicastério. Então o dicastério tem um responsável que abre, conheço o senhor que abre aquela caixa, tem as relíquias, tem todo o material, as testemunhas, depois aí tem uma equipe grande que reúne tudo aquilo e prepara uma posição, prepara o material. Aí o relator, que é um dos meus amigos, eu conheço o relator, e ele faz uma síntese de tudo isso que eles montaram. E tudo isso vai ser enviado com uma síntese em primeira mão, na primeira parte da posição, vai para os teólogos que são nomeados pelo Santo Padre, já são peritos ali, os consultores, e aí eles leem as posições e marcam um congresso. E ali eles discutem. E não podem ter, eu creio que não podem ter 3 votos negativos. 3 votos negativos tem que voltar para o Brasil tem que explicar aquele problema que eles querem, volta para cá, se reúne de novo e depois eles enviam para o congresso
dos bispos e cardeais. E daí, se eles aprovarem, aí vai para o Santo Padre e o Santo Padre assina. Muito bem. Muito obrigado por essa presença, obrigado por nos trazer essas informações tão preciosas e, por favor, nos deixe neste dia uma bênção carmelita aqui para nós do Brasil todo. Eu agradeço por essa oportunidade, porque já me sinto no Brasil falando com você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado, querido Frei Claudiano Lima. Prazer.